Você já parou para pensar por que, em meio a tantas criptomoedas novas surgindo a cada dia, o Bitcoin ainda continua sendo a peça central desse quebra-cabeça digital? A resposta pode surpreender você. Tudo se resume a um conceito que muitos ignoram, mas que tem o poder de balançar todo o mercado cripto, o chamado Bitcoin Dominance. E aqui está o ponto intrigante. Entender esse termo não é apenas sobre acompanhar números e gráficos. É como decifrar o comportamento secreto de um mercado tão volátil quanto o cripto. Imagine saber antes de todo mundo quando uma altcoin season vai começar, ou quando o próximo bull run do Bitcoin está prestes a acontecer. O Bitcoin Dominance é como aquele espião que observa tudo nos bastidores, dando dicas preciosas para quem sabe onde procurar. Mas atenção, esse índice pode enganar até os investidores mais experientes se usado sem o devido conhecimento. Afinal, o que acontece quando a dominância do Bitcoin despenca? E se ela sobe vertiginosamente, o que isso realmente significa para o seu investimento em cripto? E por que muitos acreditam que ele pode prever movimentos estratégicos no mercado de criptomoedas? Esses são alguns dos mistérios que vamos desvendar. Se você acha que já sabe tudo sobre o Bitcoin e seu impacto, prepare-se para desafiar suas próprias crenças. Vamos mergulhar fundo nesse universo e descobrir como essa métrica aparentemente simples pode mudar o seu jogo de investimentos. E quem sabe, essa pode ser a chave que faltava para entender como o mercado cripto realmente funciona. Não como ele aparenta, mas como ele é. Pronto para começar? Quando se fala em Bitcoin Dominance, muitos investidores em criptomoedas já imaginam aqueles gráficos intrigantes que parecem esconder segredos valiosos sobre o futuro do mercado. Mas o que é exatamente esse tal de Bitcoin Dominance? Em termos simples, é a fatia que o Bitcoin ocupa em relação ao mercado total de criptoativos. Pense nisso como um termômetro que mede o apetite dos investidores pelo Bitcoin em comparação com as altcoins, aquelas moedas alternativas que tentam desafiar o reinado do BTC. Saber ler esse gráfico pode ajudar a prever momentos de alta explosiva do Bitcoin, ou, ao contrário, quando as altcoins podem roubar a cena. E por que você deveria se importar com isso? Porque o gráfico de dominância do Bitcoin é uma ferramenta poderosa para detectar tendências de mercado. Quando a dominância do Bitcoin está em alta, é sinal de que o mercado está buscando refúgio no rei das criptos. Mas quando a dominância cai, pode ser o início de uma altcoin season, um período em que essas outras moedas se valorizam mais que o Bitcoin. Imagine estar um passo à frente, sabendo quando é a hora de entrar ou sair de certos investimentos. É isso que o Bitcoin Dominance pode te proporcionar. Agora, como utilizar essa informação na prática? Vamos supor que você esteja monitorando o mercado e note que o gráfico de dominância do Bitcoin começou a cair. Isso pode indicar que o dinheiro está fluindo para as altcoins, abrindo uma janela de oportunidade para diversificar seu portfólio. Por outro lado, se você vê a dominância do Bitcoin subindo rapidamente, talvez seja a hora de considerar se concentrar mais no BTC. Não é apenas sobre o que investir, mas também sobre quando investir, e o gráfico de dominância é um mapa para isso. Acompanhar a dominância do Bitcoin é como jogar um jogo de xadrez com o mercado. Você não se move só por instinto. Você observa os movimentos do seu oponente e planeja seus próximos passos. E por falar em planejamento, o que torna o conceito de Bitcoin Dominance ainda mais interessante é entender como ele é calculado e qual sua relevância real na prática. O cálculo do Bitcoin Dominance é uma forma de medir o quanto o Bitcoin representa dentro do vasto universo das criptomoedas. Basicamente, ele é a proporção entre a capitalização de mercado do Bitcoin e a capitalização total do mercado cripto. Imagine um grande bolo chamado mercado cripto, e o Bitcoin é a fatia principal desse bolo. Quanto maior a fatia do Bitcoin em relação ao todo, maior sua dominância. É como comparar o peso de um jogador estrela em um time de futebol. Quanto mais ele pesa no time, mais influência ele exerce nas partidas. Mas por que esse índice é tão relevante? A dominância do Bitcoin é um reflexo direto de sua influência no mercado de criptomoedas. Afinal, o Bitcoin não é apenas a primeira e mais conhecida criptomoeda, mas também é visto como um porto seguro em tempos de turbulência no mercado. Quando a dominância do Bitcoin está alta, isso sugere que os investidores estão buscando refúgio no BTC, talvez por causa de incertezas em relação às altcoins, ou uma expectativa de que o Bitcoin possa liderar uma próxima grande alta.
E o contrário também é verdadeiro. Uma queda na dominância pode significar que os investidores estão mais dispostos a arriscar em outras criptomoedas. Para trazer isso para um contexto mais próximo, pense em um cenário onde o Bitcoin represente 60% do mercado total de criptomoedas. Isso significa que a confiança do mercado está majoritariamente no BTC. Agora, imagine que essa dominância caia para 40%. De repente, parece que o mercado está mais interessado em outras opções, buscando diversificação e novas oportunidades de crescimento. Aí está o potencial. Entender essas oscilações pode ser a chave para tomar decisões de investimento mais informadas. Então fica claro que ao entender o conceito de Bitcoin Dominance, o investidor passa a enxergar o mercado de uma forma mais estratégica. A dominância não é apenas um número, é uma leitura do sentimento do mercado, uma pista do que pode estar por vir. E quando se fala em pistas, o próximo passo é entender como essa história de dominância evoluiu ao longo do tempo e como eventos específicos mudaram sua trajetória. O histórico do Bitcoin Dominance é um verdadeiro roteiro de altos e baixos no mercado cripto. Antes de 2017, a dominância do Bitcoin era quase absoluta, mantendo-se acima de 80% e, em alguns momentos, até 95%. Isso se dava porque existiam poucas altcoins relevantes o suficiente para competir com o BTC. Era como se o Bitcoin fosse um time de futebol jogando sozinho em campo, sem adversários à altura. No entanto, tudo mudou com o boom das ECOs, Initial Coin Offerings, em 2017, quando o Ethereum e outras altcoins começaram a atrair atenção e capital, reduzindo significativamente a fatia do Bitcoin no mercado. Esse movimento de queda na dominância do Bitcoin pós-2017 foi um divisor de águas. De repente, investidores se viram com uma infinidade de novas opções, cada uma prometendo ser o próximo grande lançamento no mundo cripto. Mas não foi só a diversidade de altcoins que influenciou essa mudança. Eventos, como a proibição de mineração de Bitcoin na China em 2021, também tiveram um papel crucial. Essa decisão impactou diretamente a confiança no BTC, levando muitos investidores a reconsiderarem suas posições, o que se refletiu imediatamente no índice de dominância. Esse ciclo de altos e baixos é um reflexo do quanto o mercado cripto é dinâmico e muitas vezes imprevisível. Quando o preço do Bitcoin disparou no final de 2020, muitos viram isso como um retorno triunfante, mas o mercado teve outras ideias. Em 2021, a popularidade de novas altcoins, combinada com as preocupações ambientais sobre o consumo de energia do Bitcoin, voltou a empurrar a dominância do BTC para baixo. E assim, a história se repete. A cada movimento no gráfico, há uma nova narrativa sendo escrita. Entender essa evolução é fundamental para perceber que o Bitcoin Dominance não é apenas uma métrica estática. É um reflexo contínuo das forças que movem o mercado cripto. E falando em forças, há vários fatores que podem influenciar diretamente esse índice, desde novas tendências de mercado até o surgimento de criptomoedas inovadoras que podem alterar completamente o jogo. A dominância do Bitcoin não é algo fixo, está sempre em movimento, influenciada por diversos fatores que moldam o cenário cripto. Um desses fatores são as novas narrativas e tendências de mercado. Por exemplo, o surgimento de altcoins com funcionalidades inovadoras, como contratos inteligentes, trouxe à tona um novo apelo para os investidores. Imagine uma altcoin que permite criar aplicativos descentralizados, ou outra que torna as transações mais rápidas e baratas. Esses diferenciais atraem atenção e capital, o que pode reduzir a fatia do Bitcoin no mercado, mesmo sem diminuir o seu valor absoluto. Outro elemento importante que afeta a dominância do Bitcoin é a popularidade crescente das stablecoins. Essas criptomoedas, que são atreladas ao valor de ativos estáveis como o dólar americano, oferecem uma alternativa mais segura em tempos de volatilidade. Quando o mercado está em pânico, muitos investidores preferem converter seus bitcoins ou altcoins para stablecoins, preservando seu valor até que o cenário se estabilize. Isso cria uma pressão sobre a dominância do Bitcoin, já que esses ativos crescem em participação relativa no mercado cripto. E não podemos esquecer da introdução constante de novas criptomoedas revolucionárias. A cada nova altcoin lançada, especialmente aquelas que prometem resolver problemas reais ou oferecer novas utilidades, há um potencial de impacto no índice de dominância do Bitcoin. Imagine que um novo token surge, trazendo uma solução inovadora para a escalabilidade das transações cripto,
algo que o Bitcoin ainda luta para resolver de maneira eficiente. Naturalmente, isso poderia atrair investidores em busca de diversificação, reduzindo assim a dominância do BTC. Assim, fica claro que muitos fatores podem mexer com a balança da dominância do Bitcoin. E entender esses fatores é crucial para qualquer investidor que deseja navegar com segurança nesse oceano de incertezas. Agora, sabendo o que influencia o índice, o próximo passo é aprender a interpretar o gráfico de dominância de forma prática e precisa. Ler o gráfico de Bitcoin Dominance pode parecer complicado à primeira vista, mas com alguns passos simples, você pode começar a extrair informações valiosas desse indicador. Primeiro, você precisa acessar uma plataforma confiável, como a CoinGecko, que fornece gráficos de dominância em tempo real. Navegue até a seção de gráficos globais e selecione o Bitcoin Dominance Chart. Aqui, você verá a dominância do Bitcoin ao longo do tempo, junto com a de outras altcoins. Isso já é um ponto de partida para identificar tendências e fazer previsões mais informadas sobre o comportamento do mercado. Agora que você está com o gráfico na sua frente, é hora de entender como interpretá-lo. Uma boa dica é usar a opção Max para visualizar a dominância do Bitcoin desde o início. Isso permite ter uma perspectiva mais ampla sobre como o BTC tem se comportado ao longo dos anos e identificar padrões históricos que possam se repetir. Além disso, você pode ajustar o gráfico para períodos específicos, como 30 ou 90 dias, para observar tendências de curto prazo. Não esqueça de comparar a dominância do Bitcoin com a de altcoins específicas, como Ethereum, para ter uma visão mais detalhada das mudanças no mercado. Para aqueles que estão começando, uma forma prática de entender o gráfico é focar nos momentos em que a linha de dominância do Bitcoin sobe ou desce abruptamente. Se o BTC estiver em queda e outras moedas estiverem em alta, é possível que estejamos entrando em uma altcoin season. Por outro lado, se a dominância do Bitcoin estiver crescendo enquanto outras moedas perdem espaço, isso pode indicar que o mercado está voltando a confiar no BTC como um refúgio seguro. Ler o gráfico de dominância do Bitcoin é como aprender a ler uma linguagem secreta que o mercado fala. E uma vez que você decifra essa linguagem, começa a entender melhor quando é o momento de investir, diversificar ou aguardar. E por falar em estratégias, saber como usar essas informações para fazer movimentos táticos no mercado é o próximo passo lógico. O gráfico de Bitcoin Dominance não é apenas uma ferramenta para se olhar e admirar. Ele é um recurso estratégico que pode guiar suas decisões de investimento. Uma das utilizações mais comuns desse gráfico é identificar o início de uma altcoin season. Quando a dominância do Bitcoin começa a cair e as altcoins ganham força, isso pode indicar que o mercado está diversificando seus investimentos em criptomoedas além do BTC. É como perceber uma mudança de maré. Os investidores estão migrando seu capital para novas oportunidades que surgem a cada dia. Outra maneira de usar o gráfico de dominância é monitorar o preço atual do Bitcoin e correlacionar com suas oscilações. Por exemplo, se o preço do BTC está subindo, mas sua dominância está caindo, pode ser um sinal de que as altcoins também estão em alta, sugerindo um mercado em expansão geral. No entanto, se o preço e a dominância do Bitcoin estão subindo juntos, isso pode indicar o início de um bull market focado no BTC. Ter esse conhecimento em mãos permite que você ajuste sua estratégia, decidindo se é melhor aumentar sua exposição ao Bitcoin ou diversificar em outras criptomoedas. Quer um exemplo prático? Digamos que você esteja acompanhando o gráfico e note uma queda acentuada na dominância do Bitcoin. Ao mesmo tempo, vê o preço de altcoins como Ethereum e Cardano disparando. Este é o momento de considerar um movimento para essas moedas, aproveitando o que o mercado cripto chama de alt season. Ou, ao contrário, se o BTC está em alta e dominância crescente, talvez seja a hora de consolidar suas posições no rei das criptos, aguardando um momento mais favorável para a diversificação. Por fim, usar o gráfico de Bitcoin Dominance como um guia é uma habilidade que se aprimora com o tempo. É sobre sentir o pulso do mercado e antecipar os próximos passos, e não simplesmente seguir um padrão fixo. E para aqueles que querem ir ainda mais fundo, existe uma outra forma de olhar para esse índice, chamada de dominância real do Bitcoin, que oferece uma perspectiva ainda mais focada.
O conceito de dominância real do Bitcoin é um pouco mais sofisticado, mas muito relevante para quem quer uma análise mais aprofundada do mercado. Enquanto o índice padrão de Bitcoin Dominance considera todas as criptomoedas, a dominância real foca apenas nas moedas que utilizam o mesmo mecanismo de consenso do Bitcoin, o Proof of Work. A lógica por trás disso é que apenas essas moedas realmente competem com o Bitcoin em termos de segurança, descentralização e propósito como meio de troca digital. Para calcular essa dominância real, é preciso excluir stablecoins, tokens de utilidade e todas as criptomoedas que não usam o Proof of Work. O cálculo envolve dividir a capitalização de mercado do Bitcoin pela soma da capitalização de mercado do BTC e todas as outras moedas POW, como Litecoin, Monero e Dogecoin. A ideia é simples. Se essas moedas compartilham o mesmo método de mineração e finalidade, elas fazem parte do mesmo jogo. E nesse jogo, o índice de dominância real mostra o quanto o Bitcoin realmente prevalece. Esse índice real é especialmente útil para aqueles que acreditam que o valor fundamental das criptomoedas está na descentralização e na segurança oferecida pelo POW. Imagine um investidor que se preocupa com a pureza dos princípios de Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Ele pode usar o índice de dominância real para medir o quanto o mercado ainda valoriza essas características em comparação com as alternativas mais recentes, que muitas vezes sacrificam segurança por escalabilidade ou velocidade. Em resumo, o índice de dominância real é uma ferramenta para o purista do mercado cripto. Ele nos faz questionar o que é mais importante, a inovação constante de novas criptomoedas ou a solidez e a segurança do modelo original. Para alguns, essa é uma forma de voltar às raízes do propósito do Bitcoin, enquanto outros podem ver como uma medida de onde realmente colocar sua confiança em tempos incertos. Mas seja qual for sua visão, o conhecimento é uma chave poderosa para navegar neste mundo cripto em constante evolução. Agora que você já sabe como o Bitcoin Dominance funciona, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar olhando os gráficos de longe ou vai mergulhar fundo e começar a usar essas informações para moldar sua estratégia de investimento? Lembre-se, cada movimento do mercado é uma oportunidade esperando para ser aproveitada. Talvez seja a hora de reavaliar suas escolhas, explorar novas altcoins ou reforçar a confiança no Bitcoin. E você, está preparado para tomar essas decisões com mais segurança? Pense bem. Quanto mais você aprende sobre o mercado de criptomoedas, mais você percebe que não se trata apenas de números, mas de entender o comportamento humano, as tendências e as forças que realmente movem esse mundo digital. Está pronto para colocar em prática tudo o que aprendeu aqui? Ou vai esperar que os outros capitalizem nas oportunidades que você poderia ter visto primeiro? A escolha é sua, e o momento de agir é agora. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer aprender mais sobre Bitcoin, eu recomendo que você assista a esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!